Olá, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Lições Bíblicas em Ação. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cruzeiro, São Paulo. Presidida pelo pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Gesiel Oliveira e estamos esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, na lição de adultos, estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra. Hoje, lição 5. Esse programa tem como objetivo dar um subsídio aos nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 5, o tema é o avivamento na vida da igreja. Queridos, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de mais vigor, mais vida, mais autenticidade. O avivamento nada mais é do que trazer mais vigor, mais vida. E quando nós falamos sobre avivamento, nós entendemos desde a lição primeira que não há avivamento sem uma ação de Deus, por intermédio do seu Santo Espírito. A lição de hoje, caro professor da Escola Bíblica Dominical, ela vai falar um pouco mais especificamente sobre o avivamento na história da igreja. E para isso nós temos que observar a partir do livro de Atos dos Apóstolos, porque na verdade o Atos dos Apóstolos, ou o livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, ele na verdade poderia ser considerado como ato do Espírito Santo, porque nós vemos a ação poderosíssima do Espírito Santo no seio da igreja. O próprio Senhor Jesus já havia falado isso quando João, o Evangelho de João, narra o próprio Senhor Jesus falando sobre a sua partida da terra e o envio do Espírito Santo para que estivesse avivando a igreja, estivesse na igreja. A lição nossa, você está vendo aí na sua tela, o avivamento na vida da igreja, está baseado aí no texto áureo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso número 4, diz-nos: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Na sequência nós temos a verdade prática, que diz-nos: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nós, na sequência, a leitura bíblica em classe, que deve ser lida juntamente com seus alunos, Atos 2, 1 a 13. É bom, importante observar essa questão aqui. Antes de entrarmos propriamente dito na introdução, no plano de aula, nós temos o plano de aula, nós vamos observar o seguinte: nosso plano de aula, ele subdivide-se na introdução, apresentação da lição, conclusão da lição e também o subsídio ao professor. É bom observar que dentro desse plano de aula, no aspecto da apresentação da lição, que eu acho muito importante, já que esse é um subsídio direcionado ao professor, observar dentro desse escopo da apresentação da lição, os objetivos. Por exemplo, nós temos aqui, caro professor, primeiro é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. É importante que o professor realmente evidencie essa questão aqui do batismo com o Espírito Santo e o seu público-alvo, ou seja, mostre aos alunos a importância do batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo e que ele é direcionado aos cristãos, uma vez salvos por Jesus. Nós vamos dar uma palhinha um pouquinho nesse primeiro aspecto. Isso é muito importante, esse primeiro item como objetivo.
O segundo é examinar o dinamismo da igreja apostólica. Qual era o avanço, o proceder, as atitudes, como era direcionada a vida da igreja apostólica, ou a igreja em Jerusalém, ou a igreja do primeiro século, como desejar, de que forma ela interagia, qual eram as atividades da igreja apostólica, que era, na verdade, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, examinar esse dinamismo, de onde vinha esse dinamismo da igreja apostólica. E o último objetivo da nossa lição, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Esse terceiro e último objetivo é muito importante, porque nós vamos observar também mais a miúdo na lição, isso mais especificamente em classe, que há muitos que acham que a ação do Espírito Santo foi só para aqueles dias. Não, mas o dinamismo, a ação, o interagir da igreja com o Espírito Santo, a partir disso, demonstrar essa importância, ou seja, da unção, do avivamento que aconteceu não só no período da igreja apostólica, mas ela é e precisa ser atual para a igreja também nos nossos dias. Ela precisa ser uma realidade, nos dias atuais. Então são esses três objetivos. Isso é muito importante que o professor siga, que o professor observe isso, toda lição, caro professor, é bom que se diga isso, tem o seu tema e os seus objetivos a serem alcançados. É muito importante isso, tanto da parte do professor, como também a interação com os alunos, porque é importante haver essa interação, porém, que seja feito isso dentro do escopo da lição, dentro da interatividade do tema que se propõe, porque senão sai, foge, o tempo é curto, o tempo, 40 minutos, 50 minutos é muito pequeno, muito pouco para a grandiosidade dos temas, dos assuntos. E se fugir do objetivo, se fugir da temática, aí torna-se inviável, O avivamento na vida da igreja. Por quê? Porque nós já estudamos nesse trimestre, você pode observar, o avivamento espiritual. Nós aprendemos o que é o avivamento. Nós aprendemos e observamos o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento que foi a lição passada no ministério de Jesus, ou o ministério avivado de Jesus. E hoje nós vamos aprender, e agora no próximo domingo, vocês direto com a classe, o avivamento na vida da igreja. Então, dentro dessa temática, realmente observar esses três objetivos: a realidade do batismo e o público-alvo, o dinamismo na igreja apostólica, que nós vamos poder fazer um paralelo com a igreja atual, ou com o contexto que nós vivemos, e demonstrar essa importância no contexto atual, nos dias atuais, ou seja, do ministério ungido pelo Espírito Santo. Eu queria apenas, nesse breve momento com todos os professores, observar João 14, que nós observamos aqui nesse texto. Eu acho que é muito importante para introduzir essa lição. João 14, 16, 17, e assim fazendo, nós já estaremos dando aqui um rápido, observar rapidamente o tópico primeiro da nossa lição. João 14, 16 e 17, que o Senhor Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Observe isso aqui: porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, quando nós observamos o primeiro tópico, que nós já vamos adiante aqui, falamos dos objetivos, já citamos aqui, não é isso? Palavra-chave é vida. Nós falamos no início o que é avivamento: é dar vida, dar vigor,
dar ênfase. A introdução, o papel do Espírito Santo na vida da igreja em Jerusalém, já comentamos, o aspecto dinâmico da igreja e a ação avivada nos nossos dias, ok? Dentro desse primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, é que nós lemos agora, na forma introdutória, esse texto, porque nós vamos aqui ver que o chamado é abrangente na vida, ou seja, da igreja. Dentro desse aspecto, para quem? A promessa é para quem? Dentro desse primeiro item, nós observamos o seguinte: o chamado abrangente de Jesus, primeira coisa, precisa ter a experiência da salvação. Por isso que nós lemos aqui 14 de João, porque o próprio Jesus diz o seguinte: o mundo não pode receber o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ele é para aqueles que já tiveram a experiência da salvação, porque o mundo não recebe, o mundo não pode conhecer, porque ele não pode ser alcançado sem antes passar pelo processo da salvação. O segundo aspecto diz respeito à obediência a Deus, e o segundo, santificar-se, não é? Então esse processo precisa ser observado em classe também com os alunos. A segunda item aqui do tópico primeiro, a promessa é para todos os salvos, ou seja, uma vez passou pelo processo da salvação, da obediência, da santificação, agora é para todos, não é só para os obreiros, não é só para a exigência para alguém exercer digamos assim, um trabalho específico na obra de Deus, é só para esse? Não, a promessa é para todos. E observe na sua lição bem rapidamente, que Atos 2,39 fala especificamente sobre isso, né? Ou seja, Pedro afirma na sua pregação ali em Atos 2, que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, ok? O terceiro item do primeiro tópico fala o engano dos cessacionistas, ou cessacionista, é uma palavra um pouquinho diferente, mas ela vem o cessacionismo é uma corrente de teologia reformada que tenta fazer, aqui o comentarista faz uma ginástica de interpretação para dizer que o batismo no Espírito Santo, ou até mesmo os dons do Espírito Santo, cessaram, foi só para aqueles dias apostólicos, para a igreja apostólica, para a igreja de Jerusalém, para a igreja do primeiro século. E aqui nós observamos que não, baseado também nesse 2,39 de Atos, que Pedro, na sua pregação, ele cita, diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe. Esta questão, caro professor, precisa-se também ter uma ênfase, maior detalhe, maior abrangência com alguns textos sagrados, que inclusive nós temos aqui, como esse que nós citamos, que eu acho que é um dos que mais dá uma base muito interessante para colocar por terra este engano que é até mesmo ensinado por alguns teólogos, não é? Como diz aqui o comentarista, ok? Então, fechando esse primeiro tópico, batismo do Espírito Santo e o seu público-alvo, nós entendemos esses três aspectos, tá? O chamado abrangente, ou seja, de Jesus, ele é abrangente, ele avança, não é específico ou criterioso no aspecto de pessoas. A promessa é para todos, e o engano dos cessacionistas que querem restringir isso para o momento apenas da história passada da igreja. Avançando aqui, a sinopse: o batismo do Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados. O segundo tópico da nossa lição vai falar do dinamismo na igreja apostólica. O primeiro item fala da igreja nasce avivada. Quando nós falamos do nascimento da igreja, há quem diga, alguns teólogos até chegam a dizer, que a igreja foi fundada no Calvário, mas foi inaugurada
no Atos 2, no dia de Pentecostes. Havia uma promessa do Senhor, não é? E nós vamos observar isso, para que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Lucas fala isso no seu último capítulo, depois inicia também Atos 1 e 8, né? Semeis testemunhas. Nós podemos até observar esse texto bem rapidamente aqui. Esse texto é importante, Atos 1 e 8, né? São palavras do próprio Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, era uma promessa do Senhor: recebereis. Para quê? Para que o Espírito Santo, que é o dínamo, o Espírito Santo, que é a força motriz, pudesse agora trazer este avivamento. Então a igreja, ela nasce avivada. A igreja apostólica, aquela igreja que ela é realmente direcionada não por vontade humana, mas pelo Espírito Santo de Deus. Dentro desse primeiro item, você vai observar, voltando um pouquinho, a igreja, ela nasce avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, e você vai observar na lição, Êxodo 40, 34, 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos 2, por isso que citamos aqui, né? Fundada no Calvário e inaugurada em Atos 2, no dia de Pentecoste, consagrada. O comentarista aqui, né, ele chega a usar esse termo: a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, né? Foi, vamos dizer assim, confirmada, homologada. Então ela nasce avivada, ela nasce cheia do Espírito Santo. O segundo item é a igreja depois do Pentecoste. Aí você vai ver a igreja depois do Pentecoste, aquele Pedro que lá na prisão de Jesus, aquele Pedro que lá no momento da dificuldade a qual Jesus estava sendo preso, você vê um Pedro medroso, um Pedro negando, um Pedro olhando Jesus de longe. Mas agora, com a igreja sendo renovada, ou ela sendo inaugurada já debaixo do poder do Espírito Santo, ela nascendo debaixo do poder do Espírito Santo, esse mesmo Pedro agora pregando com autoridade, esse mesmo Pedro agora falando palavras não de sabedoria humana simplesmente, de alguém que andou com Jesus e aprendeu com o Mestre, mas agora robustecido com o poder do alto, avivado, vigorado, fortalecido, realmente animado, e ele prega aquela mensagem tremendamente animada, fortalecida com autoridade. É isso que a nossa lição diz: pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, diz aqui, estou lendo agora, na comunhão e na oração, porque uma igreja avivada, que nasce avivada e que permanece avivada, porque aqui observe os dois tópicos, subtópicos: a igreja nasce avivada e a igreja depois do Pentecoste. Ou seja, ela agora, ela avivada, ela tem vigor, tem desejo de orar, tem a comunhão entre os irmãos, que é o partir do pão, nas orações. E aqui você pode observar, daí a gente pode observar depois mais a miúdo na classe, Atos 2:42, que havia temor, que havia comunhão, que havia o partir do pão, a oração. E na sequência, o que acontecia com isso? Os sinais e maravilhas, né, eram vistos por todos. Aí você vai observar também que ela revela um compromisso. Achei interessante, é importante que o professor também esmiúce melhor isso aqui na classe. Compromisso em duas esferas: espiritual, que é a piedade, palavra, oração, e a social, comunhão e também suprir carência. Ou seja, a igreja apostólica, que nasce avivada e depois continua avivada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, é uma igreja que ela caminha propagando o verdadeiro evangelho, que é o lado espiritual como organismo, e é o lado também
da organização social. Ela atende o espiritual, mas ela também atende o social. Isso é muito importante que se diga em classe, ok? Avançando aqui, nós temos a sinopse do tópico 2. A igreja do Pentecoste nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo da igreja, o dínamo que nós citamos aqui, não é? O Espírito Santo é o dínamo, é o que dá energia, que transmite vigor, é que dá o poder da autoridade e da ação. O terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Pastor, então a ação do Espírito não foi só para a igreja apostólica, nós observamos isso, não é? Desde a introdução, nós observamos essa questão, e esse tópico eu acho de crucial importância para aplicação à classe, aos alunos, o ministério ungido para os dias atuais. Primeiro, na unção do Espírito Santo, ou seja, a pregação, a ação da igreja, não é? Ela precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move, não é o homem que faz, não é a mulher que realiza, não somos nós. Quando eu falo homem, no sentido genérico, homem e mulher, nós, não, mas é o Espírito agindo em nós, não é? Nós somos instrumentos. Então observe que diz aqui, por meio da salvação de vidas, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre enfermos, para que sejam curados em nome do Senhor, na unção do Espírito. Então essa unção, o ministério ungido para os dias atuais precisa, não é? Não podemos deixar apagar essa chama. O segundo tópico fala autenticado. Essa palavrinha autenticado, ele mostra o quê? Que é confirmado pelo Senhor, né? O Senhor aprova a ação quando ela é feita sob a direção do Espírito Santo de Deus. Observe rapidamente o que diz aqui o comentarista. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos. É muito bom, queridos, a hermenêutica, é muito bom a exegese, é muito bom as várias ramificações da teologia sistemática, mas tudo isso são ferramentas. O que faz acontecer a obra de Deus de forma avivada é a unção do Espírito Santo. O que faz ser autenticado, como nós estamos vendo aqui, é a ação do Espírito Santo. Essas ferramentas são importantes, mas a autenticidade é dada pela ação do Espírito Santo de Deus. É confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Está aqui na lição, Atos 16 e 20. E aqui por último, no tópico 3, glorifica a Cristo. Eu até achei interessante, queridos, aqui dentro desse aspecto, você pode até anotar aí para você comentar em classe, voltando nesse item, no item 2, autenticado por Deus, Atos 2 e 22, no ministério de Jesus estava presente a operação de maravilhas, prodígios e sinais. Observe bem, anote aí, você lê em classe, esse Atos 2 e 22, é muito interessante isso daqui. Ele diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ou seja, o ministério de Jesus era o ministério avivado que nós aprendemos na lição anterior, mas eu acho que cabe muito bem isso daqui, porque alguns querem apresentar sinais, maravilhas, fazer coisas sobrenaturais, mas precisa a ação do Espírito Santo, porque é a ação do Espírito Santo que faz isso. Pastor, para que isso é realizado? Para que o pregador, para que o ensinador, para que o pastor, o obreiro, o professor tenha o seu nome em destaque? Não, aí é o tópico terceiro, que nós vamos ver o que? Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo. A missão do Espírito Santo é o que? Glorificá-lo. Aí está em João, a gente volta para João novamente, 16
13 e 14. Observe bem: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, glorifica Cristo. O ministério ungido para os dias atuais é aquele ministério que glorifica Cristo. Cristo no centro. Não sou eu, não é você, professor, por mais exímio que você seja na área educacional, na casa do reino de Deus, mas saiba, somos ferramentas, somos instrumento. Nosso trabalho, a nossa habilidade é dada por Ele e para Ele, para glorificar a Ele, ou seja, na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e que glorifica a Cristo. Ok, queridos? A sinopse do terceiro tópico: um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Amém, queridos? Estamos chegando à conclusão para fecharmos esta tão importante lição que nos diz assim: a igreja ao longo da história viveu sob a égide do Espírito Santo. O seu êxito não se resumiu ao conhecimento e força humana, mas à ação poderosa do Espírito Santo sobre ela. Essa chama não pode se apagar, pois essa unção continua atuante em nossos dias. Fizemos um resumo aqui da conclusão, com as próprias palavras, mas é o suprassumo da nossa lição. Em 3 aspectos você pode observar: a igreja ao longo da história viveu sob a égide do Espírito Santo, ou seja, sob a direção do Espírito Santo. A igreja chegou até aqui, você precisa enfatizar muito bem isso em classe, ela não chegou até aqui baseada em nome de homem, de líder, que todos eles nós respeitamos, mas foi sob a égide, debaixo da direção do Espírito Santo. Por isso ela chegou até aqui e está pujante até aqui. O êxito não se resumiu ao conhecimento e forças humanas, mas a ação poderosa do Espírito Santo sobre ela, ou seja, ela está como força motriz baseada, ungida, inspirada e governada pelo Espírito Santo, não pelo braço de carne, pela habilidade simples e meramente humana. E por último, essa chama não pode se apagar. Como Pedro pregou sob a égide do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram naquele dia, naquela ocasião. Depois a igreja cresceu, a igreja avançou sob a égide do Espírito Santo. Quando você chega, por exemplo, em Atos 7, que até Atos 7 é a igreja em Jerusalém, é uma igreja judaica. A partir de Atos 8, que vem a perseguição que estava na agenda de Deus, que não pegou Deus de surpresa, a igreja agora é uma igreja missionária, é uma igreja que se dispersa, é uma igreja que começa a ir a Samaria, a Judéia, e chegou até nós. Por quê? Porque essa ação do Espírito Santo, que realizou grandes milagres e prodígios na igreja apostólica, ao longo da história, ela chegou até os nossos dias. E finalizando, essa chama não pode se apagar, pois essa unção continua e deve continuar atuante na sua vida, caro professor, na vida dos nossos alunos e na vida da igreja, até que Ele venha nos buscar. Amém, meus amados? Que Deus os ajude, que você tenha uma excelente aula, que o Espírito Santo direcione a sua vida. Ore, prepare, estude mesmo, mas saiba que principal é a autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E na próxima lição nós teremos a lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Aí vai dar para esmiuçar um pouquinho mais sobre esse grande homem de Deus e a sua pregação naquele grande dia. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço e uma boa aula a todos. Deus os abençoe.